Olá família, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui para bater mais um papo, galera. Eu sei que esse canal aqui geralmente é um canal mais de humor, a gente se entretém um pouco mais, né? Só que tem algumas coisas que eu gostaria de falar para vocês e eu não sei qual formato eu produzo esse tipo de conteúdo. Então, já que eu não sei, né? Qualquer caminho serve, não é assim que Alice no País das Maravilhas fala quando o gato chega lá? Quando você não sabe pra onde ir, qualquer caminho serve, poxa. Então, seguinte, vim trazendo esse formato de vlog, não é um assunto tão fácil também de falar. Muita gente vai me entender, mas outros também não vão me entender, tá tudo certo, galera. O importante é a gente tá tudo junto e misturado, tá? Como vocês viram no título, é mais sobre a minha decisão de não ter mais furões, pelo menos por enquanto. Algumas pessoas sabem que eu tinha 4 furões, inclusive o vídeo que eu tenho aqui no canal falando como que é ter furões de estimação e tudo mais, eu apresento os meus 4 furões que eu tinha na época, minhas 4 furões, né, foroas. Só que hoje eu não tenho mais essas 4. Vocês que me acompanham no Instagram, se você não me acompanha, inclusive me segue lá, sabem que duas delas, as duas irmãzinhas, elas, enfim, né, faleceram. E devido a complicações relacionadas a uma coisa que é comum nos furões, que é um câncer, tá? Os furões são animais que, justamente pelo fato da genética, a reprodução dos mais mansos ou os mais bonitos e tudo mais, desenvolvem muitos problemas que são genéticos. Então acaba, né, tendo muito câncer, muito problema disso, daquilo. A alimentação, ela é um animal que ele é carnívoro, ele é feito para caçar. É um animal que ele é feito também para reproduzir a fêmea, então precisa ter uma esterilização química anual. A cirúrgica agrava mais ainda a situação do câncer. Então é um animal muito delicado, galera. Quando eu tomei essa decisão de não ter mais furões, foi mais relacionado a dar uma resposta para vocês que sabiam que eu não tinha mais 4, só tinha 2 na ocasião. A Dora e a Lola, elas continuam lá, porém também não tenho boas notícias relacionadas a isso. Mas é mais pra vocês entenderem o lado do porquê que eu ainda não tive mais outros 2 furões ocupando ali, né, a gaiola da Louise e da Thelma, tá? Que eram as 2 irmãs que infelizmente já partiram. Bom, seguinte, pessoal, como vocês sabem, né, eu já informei que as fêmeas, elas são mais propícias pra terem algumas doenças, alguns problemas, inclusive alguns tipos de câncer. E basicamente é isso que vem acontecendo com a gente, pra nossa infelicidade, em um efeito dominó. Então, basicamente, a primeira que acabou partindo foi a Louise. Era a mais mansinha de todas. O veterinário chamava ela de batata, pra vocês terem ideia. Ela era um furão que qualquer um podia pegar, qualquer um podia manusear. Ela não mordia, ela era tranquila demais. Então ela foi e acabou morrendo no ano passado, não, retrasado. Enfim, vai ficar aqui pra vocês esse vago de janela, mas acredito que foi mais ou menos aí. Por que na minha memória teve um problema? Porque no dia que ela veio a falecer, a Shiba acordou a gente às 3 horas da manhã e levou a gente pro lugar onde ela tava, lá pra gaiola dela, e ela já não tava ainda morta, mas enfim, a gente pegou ela, levou pra um veterinário 24 horas, um pronto-socorro animal, e lá ela ficou internada, e no dia seguinte, na manhã seguinte, ela veio a falecer de fato. E foi muito marcante, só que logo em seguida, a gente assustado, a gente falou, não, vamos fazer um check-up em todas as outras, né? A gente já vinha fazendo anual, só que o problema do câncer do furão é que como os órgãos deles são bem pequenininhos, o câncer pode estar ali, inicial, e não saber, não dá pra ver em imagem, não dá pra ver em nada. Isso foi o que o veterinário falou pra gente. E a gente foi fazer um check-up em todas elas, e a irmã dela foi diagnosticada também com o mesmo câncer. A Louise tinha, a gente não sabia, porque ela não apresentou. O problema do furão também é esse, muito complicado. Ele brinca até o último dia dele. Então você não sabe, não é que ele vai ficando tristinho, ele vai parando de comer, ele vai... Não, ele brinca, ele faz as coisas, então você não tem como saber. Ele é um animal que naturalmente já dorme 20 horas, então ele tem um hábito, né, muito complexo pra se acompanhar diariamente. Então a Thelma foi diagnosticada também com câncer. Porém a Thelma, a gente teve tempo, né? Então a gente fez cirurgia pra remoção do câncer, a gente fez todos os exames, a gente fez tratamento, a gente fez tudo que poderia ser feito, até que não tivesse mais nada a ser feito. Essa foi a realidade. A gente sofreu muito, ela não sofreu tanto porque ela teve um tratamento de... Como é o nome daquele remédio que é... categoria para tirar enfim, é um remédio que inibe a dor que ela poderia ter, então ela não teve dores, de fato, porque a gente fazia um tratamento muito contínuo, a cada 3, 4 horas a gente dava o remédio para ela, a gente ficou muito em cima dela, né, pra justamente ver se ela não tava sofrendo, e ela acabou tendo que, nos últimos dias dela, ela teve uma desinteria devido, né, ao tumor que ela tava tendo no pâncreas. Ela operou, ela tirou 3 tumores, né, do pâncreas, e aí ela teve uma recaída e tudo mais relacionado a... Ela melhorou muito, depois recaiu muito, porque o câncer tinha voltado. Nos últimos dias dela, tipo uns 4, 5 dias ela ficou internada, e
no último dia ela acabou falecendo também, tá? E aí com isso, claro que a gente já tava muito chocado, até que a gente percebeu um padrão que não tem nada, não precisaria ter nada a ver, né? Parecia um padrão de brincadeira, que era o furão cavar a vasilha de água, jogando água nele, fazendo assim, cavando. As outras duas, elas faziam isso e a gente percebeu que a Lola, ela fazia isso também, começou a fazer isso. E a gente preocupado foi no veterinário, né, de novo, e a gente recebeu a notícia de que muito possivelmente ela também estaria desenvolvendo um câncer. E bom, as outras duas a gente até entendia em parte porque elas eram irmãs, poderia ser uma parada genética, mas a Lola não tinha nada a ver com a Thelma e com a Louise. Então a Lola, ela também foi adotada, ela também veio de condições de maus tratos. E a gente descobriu que o padrão disso tudo, ou era elas serem fêmeas, pelo menos o que o veterinário falou, ou a questão dos maus tratos iniciais. Por quê? A gente adotou de ONGs. Então eram ONGs que tiravam os animais de situações complicadas, donos que não deram vacina, não deram injeção. Inclusive existe uma vacina pra diminuir a probabilidade de um tipo de câncer que elas têm, que elas podem desenvolver, e elas, enfim, não receberam isso no início da vida delas, e depois que a gente adotou, começaram a receber tudo certinho, né? Mas houve aquela janela inicial onde não teve um cuidado especial com alimentação, com tudo mais. Pra quem acompanha a gente sabe que a gente trata os furões da melhor forma que se pode tratar, melhor tipo de comida que a gente pode fazer, enfim, veterinário sempre, a gente tá sempre levando vacinas tudo em dia. A questão, existe a castração cirúrgica, que é mais barata, que é só uma vez. A gente optou pela mais cara, que se faz todo ano, justamente para diminuir a probabilidade do câncer, mas infelizmente, família, não tem para onde a gente fugir. E foi tanta paulada, literalmente, que a gente levou dessas informações, dessas situações todas, que a gente decidiu não ter mais furão. Tá? Então, bom, a gente ainda vai continuar nessa questão dessa linha da Lola. A gente não sabe qual vai ser a decisão, enfim, se o câncer dela evoluir para um nível como foi o da Thelma. Provavelmente a remoção cirúrgica seja um caminho, mas a gente não sabe se acabar com a dor seja melhor do que ficar tentando dar os remédios ali pra inibir, o bicho ficar meio dopado. A gente não sabe qual caminho, sabe? A gente preza na qualidade de vida do animal. Então, com a Lola, a gente não sabe o que vai fazer, de fato. Por enquanto, ela tá bem, ela não tá apresentando absolutamente nada, muito menos diarreia, qualquer coisa do tipo. Ela tá indo no veterinário sempre pra ir acompanhando essa questão, não tá sendo evoluída e tá ainda em análise alguns últimos exames que ela fez, tá? Pra diagnosticar o que realmente tá acontecendo, qual é o tipo de câncer que ela tá tendo. Entra uma questão muito delicada pra quem tá querendo ter furão, tá, pessoal? Isso aqui não é uma questão de todos os furões, porque a Dora foi o nosso primeiro furão e provavelmente vai ser o último que vai ficar com a gente. Porém, a Dora foi o único furão que a gente adquiriu de um criatório extremamente responsável. Então a gente foi lá, eu não cheguei falando assim, eu quero comprar um furão, não. Eu queria entender o que era o furão, eu aprendi muito, eu passei por uma questão de seleção, onde eu mostrei aonde ficaria, onde eu mostrei como eu estava preparado para ter o animal em relação à informação, porque como é um animal delicado, como eu falei para vocês, né? Então, ele era um criatório que pensava muito na genética do animal. Então a cruza não acontecia entre parentes e tudo mais. Já as outras a gente não sabe de como que elas vieram. Então pode ser que aconteceu esse tipo de cruza. Elas tinham uma genética diferente. A Dora, vocês sabem que ela é bem miudinha comparada à Lola, comparada a todas as outras. Ela também é a alfa, um sangue no zóio. Bom, ela veio de um lugar responsável. Então, por isso que eu tô falando pra vocês, não é um caminho que todo furão vai seguir, mas infelizmente os nossos 3 furões, os 3 furões seguiram esse mesmo caminho, infelizmente, né? E, bom, eu espero que a Lola tenha uma qualidade de vida melhor, enfim, a gente entenda, talvez, sei lá, quem sabe, por um milagre aí, o câncer dela não seja uma coisa tão complicada quanto o da Thelma e o da Louise foram. Vou pensar no melhor, a gente sabe que o pior pode acontecer. E também tem outra questão muito delicada pra falar pra vocês. Geralmente, furões machos, eles têm menos probabilidade, menor a probabilidade de desenvolver esses tipos de cânceres. Porque a fêmea tem a questão hormonal, tem muita coisa que deixa ela a níveis mais exorbitantes, como o veterinário me falou ali, de desenvolver alguns tipos de cânceres. Então, isso não é um veredito pra todos. A questão é que nesse momento a gente não quer ter mais furões. Se a gente for ter furões no futuro, com certeza vão ser machos, justamente pra questão, né, de viver uma experiência diferente, ou tentar viver uma experiência diferente. Isso aqui não é uma seleção que a gente tá fazendo, mas a gente teve experiência com 4 fêmeas. E a gente sabe que, pela nossa experiência, a gente não viveu o melhor que a gente poderia estar vivendo com esses animais, né? A gente sabe que o furão poderia viver 8, 9, 10 anos, e elas estão vivendo com a gente, sei lá, 4 anos. Então é metade da vida do que se espera
com furão viva, né? Então, se a gente for ter experiência, com certeza vai ser com o macho, pra gente saber e colocar numa balança o que realmente a gente viveu. Bom, esperar que não aconteça mais, né? Mas nada por agora, pessoal. A gente só tá vivendo esses problemas e essa dor, né? Uma de cada vez. Infelizmente tá vindo um efeito dominó. E a gente espera que tudo se resolva o quanto antes. E esse vídeo foi mais pra vocês entenderem, que me pergunta bastante sobre os furões, como que eles estão. Eu não consegui nem fazer muito vídeo falando sobre essas coisas aqui pra vocês, porque é algo que me bate muito ainda. É delicado falar sobre isso. Mas eu tô atualizando vocês, tá? Os outros animais estão tudo ok. Se vocês querem um vídeo de atualização sobre eles, mostrando eles de fato, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer isso pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem, até lá. Valeu!